Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos louvar e cultuar o Senhor nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 66, a partir do verso de número 5 ao verso de número 9. Diz assim: Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez pelo seu poder. Ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Graças a Deus, a esse nosso Senhor que tem nos abençoado e tem feito maravilhas na nossa vida e tem cuidado de nós. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa manhã, porque para nós, ó Deus, é um privilégio podermos te cultuar, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado ar para respirar. O Senhor tem, ó Deus, protegido as nossas vidas, as nossas famílias, ó Pai. E nessa manhã nós queremos te render toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, ó Pai. Ó Deus, que nessa manhã a tua igreja reunida nos lares, ó Pai, sejam cheios, ó Deus, do teu Espírito Santo, da tua presença. Ó Deus, quebra tudo aquilo que em nós possa ser barreira para ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós queremos e precisamos ouvir as Tuas palavras de vida através da Tua palavra, Pai. Ministra-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa. Eu sei que é um Deus a me
coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso no telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Ding dong, ding dong, ding dong. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Ding dong, ding dong. Tem alguém morando aí nessa casa. É Jesus quem mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Ding dong, janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Todo ano, o pastor Messias Anacleto Rosa, inspirado por Deus, escreve um livro com 31 devocionais. Esse ano, em sua 22ª edição, o título é Esconderijo. E você já pode programar suas lembranças junto com esse que pode ser o seu cartão de Natal. O livro custa R$ 7,00 e você pode fazer a sua reserva através do WhatsApp da Secretaria da Primeira IPIC, 984025594. A pandemia nos trouxe algumas dificuldades, como o isolamento, logo para nós que somos indivíduos relacionais. Para muitos veio o abatimento, a tristeza e a desesperança. Se você se sente assim, ligue para nós. Estamos prontos a lhe ouvir, conversar com você e orarmos juntos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Olá, irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. Como já informamos, teremos eleição de oficiais no dia 29 de novembro. Hoje damos algumas informações e instruções a respeito daqueles irmãos que desejam candidatar-se para o ofício de presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas.
As inscrições devem ser previamente feitas e as fichas estão disponíveis no site da igreja, nas redes sociais da igreja, no templo histórico, ou os interessados podem ligar para a secretaria da igreja, cujo telefone está tendo agora o seu número projetado na tela. O prazo para que as fichas estejam na secretaria da igreja é até o dia 18 de novembro, às 15 horas, e o conselho tomará posterior decisão para consolidar as candidaturas. Pedimos que todos estejam unidos em oração para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra nessa eleição. No próximo domingo, daremos outras informações e orientações a respeito desta eleição. Que Deus abençoe a todos e a todas. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Como é bom podemos adorar ao Senhor, não apenas a partir dos nossos cânticos, não a partir das nossas palavras, mas principalmente a partir das nossas ações e atitudes. Principalmente quando servimos ao Senhor e adoramos a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Para relembrar os irmãos sobre a importância de ofertar ao Senhor, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 6 ao 8. A palavra diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que possamos plantar de maneira farta, para que também possamos colher fartamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que possamos, com alegria, entregar as nossas vidas e tudo aquilo que somos a Ele cada dia mais. As informações para que você possa realizar o seu depósito e a sua transferência estão agora na tela. E eu oro para que possamos permanecer fiéis, mesmo nesse momento difícil. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus que nos ama, esse Deus que está conosco em todo o tempo. Nesse momento eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis, para que possamos desfrutar da sua vontade em todo o tempo, Pai. E que o Senhor nos ajude, como igreja, a continuarmos sendo bênção para a cidade de Curitiba. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Somos filhos da graça de Jesus. Pela graça nós somos salvos. Que a graça do Senhor se derrame sobre nós essa manhã. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça.
Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Maranata, Cristo Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, Deus nos concede o privilégio de nos sentarmos à sua mesa, como igreja, como corpo vivo de Cristo. João, no seu evangelho, narra a instituição da ceia de uma maneira diferente dos outros evangelhos de Mateus e Lucas. Capítulo 13 do evangelho de João. Eles se reuniram no lugar apropriado e, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim, não apenas o fim do seu ministério aqui na terra, mas até ao extremo de dar a sua vida por nós. Pouco antes daquela cerimônia, quando Jesus institui a ceia, os discípulos tinham feito uma discussão acalorada entre eles para saber qual dentre eles era o maior. Então, nesta cerimônia da instituição da ceia, Jesus tomou uma bacia, colocou água, cingiu-se com uma toalha de serviçal, de garçom, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro ficou constrangido. Talvez Pedro tivesse até liderado aquela discussão, qual dentre eles era o maior. E Pedro disse: Senhor, vai lavar os meus pés? O Senhor disse: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Pedro, de acordo com a sua natureza, um tanto quanto explosiva, disse: Senhor, então não apenas os pés, mas lava também a minha cabeça. E o Senhor disse: não há necessidade, você já tomaram um banho, basta lavar os pés. Aquela sujeira que tinha pegado na caminhada, aquilo que estava no coração,
não entendendo o espírito do Mestre. Ele lavou os pés de todos, inclusive de Judas Iscariotes. Depois assentou-se à mesa antes de comer a Páscoa com os discípulos e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre e estão certo, eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, eu dei o exemplo para que vocês façam assim também. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor é uma pregação dramática. Quando o Senhor ensina, através destes elementos, que o seu amor foi ao extremo de dar a sua vida por nós. Ele veio para servir, e o serviço incluía a cruz. Ao participarmos da ceia, que essa lembrança quebrante o nosso coração, para que o Senhor mesmo nos abençoe e a gente supere aquelas atitudes que tinham os discípulos, que discutiam entre si quem era o maior, mas que tenhamos o mesmo espírito do nosso Senhor e Mestre de servirmos uns aos outros. Pedro escreveu na sua carta: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, administradores da multiforme graça de Deus. A ceia nos convida a vivermos neste espírito de serviço mútuo. Esta é a atitude da igreja, a nossa atitude de comunhão entre os irmãos, e é uma maravilha, porque quando todos vivemos no espírito do nosso Senhor e Mestre, todos servimos e todos somos servidos, e a igreja transforma-se numa experiência de alegria, de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Tendo essas lições em mente, vamos orar, agradecendo a Deus esta oportunidade e também consagrando estes elementos. E aí convidamos a todos para que participem, a família reunida, as crianças que foram batizadas são servidas pelos pais. As perguntas que elas fazem sobre a ceia devem ser respondidas pelos pais. Então todos nós, onde estivermos agora, vamos nos unir em espírito para celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar. Pai, graças te damos pelo teu grande e infinito amor. Ó Deus, que o Senhor venha a cada dia nos ensinar a termos um coração humilde, ó Pai. Que tenhamos, ó Deus, a cada dia, Pai, possamos nos aproximar do Senhor e aprender mais, ó Deus, do teu caráter, ó Deus, seja espelhado nas nossas vidas, Pai. Que possamos servir uns aos outros em amor, servir na família, servir na igreja, onde o Senhor tem nos colocado, Pai. Que sejamos servos e servas do Senhor, Pai. Ó Deus, te agradecemos porque na comunhão contigo, ó Deus, os nossos olhos espirituais são abertos, ó Pai. Nós não andamos mais conforme o mundo ou as regras do mundo, mas nós andamos guiados no teu Espírito Santo. E assim pedimos, ó Deus, que o Senhor possa dirigir as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E que tudo isso, ó Pai, possa redundar ao Senhor louvor, honra e glória, Pai. Ó Deus, muito obrigada pela comunhão que temos contigo através da mesa do Senhor, ó Pai. Nós consagramos esses elementos, o pão e o cálice, que sejam para nós, para as nossas famílias, para a igreja, o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, ó Pai. Fica com cada irmão, com cada irmã, com cada criança, ó Pai. E que nessa manhã, ao redor da mesa, ó Pai, o teu Espírito Santo nos fortaleça a cada dia. Esta é a nossa oração, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e breve voltará e um dia cearemos contigo, Pai. Essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Na versão dos evangelhos de Mateus, Lucas e de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós somos informados que o Senhor Jesus, naquela noite, tomou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. E depois que cearam, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança que é feita no meu sangue, faça isso em memória de mim. E ele concluiu: porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Vamos agora participar do pão, e agora todos quantos estão participando do culto podem servir-se do pão e podem servir uns aos outros, participando da comunhão. Irmãos e irmãs, graça e paz. Que Deus nos abençoe nesta manhã, para que os nossos corações se voltem para Deus e para que os nossos ouvidos se abram para que Ele fale conosco. Quando Deus colocou no nosso coração o desejo e a disposição de meditar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou as cartas enviadas às 7 igrejas, nós estávamos pensando no aniversário da nossa igreja, que aconteceu no dia 8. E pensamos também na reforma protestante do século XVI, que aconteceu no dia 31, ontem. Um grande movimento de reavivamento, de volta às Escrituras, de volta às fontes. Reforma é sempre volta às fontes. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero afixou na porta do templo de Wittenberg, Alemanha, as 95 teses, conclamando as pessoas e os teólogos da época a discuti-las, que desencadeou o movimento da reforma do qual nós somos herdeiros. Martinho Lutero foi um instrumento nas mãos de Deus. Mais tarde outros se levantaram, como Zwinglio, como João Calvino, John Knox e muitos outros, que foram canais da graça de Deus para a igreja naqueles dias. Então nosso coração se enche de alegria. E a nossa meditação nas cartas enviadas às igrejas da Ásia tem o objetivo de trazer à nossa mente as apreciações que Cristo faz da igreja, as críticas, as admoestações, as promessas e a afirmação de que as 7 cartas do Apocalipse foram escritas para toda a igreja, de todos os tempos e de todos os lugares, porque cada carta termina com esta afirmação: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia. João, o autor do Apocalipse, tinha a sede do seu trabalho em Éfeso, e essas cartas partiram da ilha de Patmos, foram para Éfeso, e de Éfeso alcançaram estas 7 igrejas, toda a região da Ásia. Não apenas as cartas, mas todo o livro de Apocalipse, que era manuscrito e que era levado para as igrejas. E as igrejas se reuniam para ouvir a leitura do livro de Apocalipse. E as igrejas meditavam nesse livro
E o livro do Apocalipse foi usado por Deus para confortar a igreja, para despertar a igreja, para fortalecer a igreja. Na confissão de fé da nossa igreja, nós temos os conceitos de igreja. A confissão de fé fala da igreja invisível, ou da igreja triunfante, composta de todos aqueles que no passado, no presente e no futuro se unem a Cristo. Igreja vitoriosa. A confissão de fé refere-se à igreja visível, à igreja militante, corpo vivo de Cristo presente em todo o mundo. Só Deus sabe quais as pessoas que realmente pertencem à sua igreja. Vamos relembrar o que já afirmamos aqui na carta de Paulo a Timóteo. O firme fundamento permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem e afaste-se da iniquidade todo que professa o nome do Senhor. Mas a confissão de fé faz referência também às igrejas particulares, como as 7 igrejas da Ásia. Igrejas que estão hoje peregrinando, que estão hoje lutando, sujeitas às tentações, sujeitas às perseguições, sujeitas às dificuldades que enfrentamos na nossa peregrinação. E a nossa confissão de fé afirma que estas igrejas particulares, e dentre elas está a nossa igreja, elas são mais ou menos puras, conforme nelas é ensinadas as Escrituras, ministrados os sacramentos e praticados a disciplina. Portanto, as mensagens que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, elas aplicam-se a toda a igreja, em todos os lugares e em todo o tempo, e aplicam-se à nossa igreja. Hoje, vamos estudar a igreja de Sardes. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Que Deus ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações para acolhermos a palavra dele e que ela produza em nós, desperte em nós o desejo de nos voltarmos para Deus, para vivermos em comunhão com Deus e para sermos testemunhas de Cristo onde Ele nos tem colocado hoje. Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma importante cidade da Ásia Menor. Nós estamos aí projetando o slide mais uma vez, e os irmãos podem perceber a localização geográfica de Sardes na Ásia Menor. Sardes foi uma cidade muito importante no passado, porque foi capital da Lídia, um reino que dominou toda a Ásia Menor e que alcançou o seu esplendor no tempo do rei
Creso, conhecido pela sua riqueza. A cidade estava localizada num altiplano, num lugar alto, em cima de escarpas íngremes, cerca de 500 metros de altitude. A cidade era cercada de muralhas e por isso era considerada pelo seu povo, principalmente nessa fase de esplendor, quando Creso dominava Sardes e o reino da Lídia, era considerado inexpugnável, invencível. Acontece que o excesso de confiança fez com que Sardes fosse atacada e dominada primeiro por Ciro, rei da Pérsia. Foi Creso quem tomou a iniciativa de lutar contra Ciro, mas ele teve que recuar. Ciro sitiou a cidade e depois de mais de 10 dias de cerco, um soldado conseguiu uma brecha através das muralhas e depois foram soldados e não havia vigilantes. Eles estavam tão seguros daquela fortaleza que não se deram ao trabalho de vigiar. E aí, os persas dominaram a cidade. Mais tarde, ela foi outra vez dominada por Antíoco, o rei da Síria, de Antioquia da Síria. Da mesma forma, eles já tinham se enfraquecido com o domínio dos persas, e agora os sírios dominam também a cidade de Sardes, e ela entra num processo de decadência. No ano 17 a.C., ela foi parcialmente destruída por um por um terremoto. Mas foi reconstruída e para isso ela contou com uma generosa doação de Tibério César, imperador de Roma. A cidade se refez, se reconstruiu, mas nunca alcançou a glória do passado. E, portanto, a cidade de Sardes vivia das glórias do passado. Isto influenciou a igreja. Influenciou a igreja. A igreja que tinha fama de que estava viva, mas na verdade estava morta. E por isso ela recebe uma advertência de Cristo: sê vigilante, porque senão não vai perceber a hora que eu virei contra ti, virei como ladrão de noite. E isso está relacionado com a cidade de Sardes, que por falta de vigilância 2 vezes na sua história, ela foi dominada pelos inimigos. Mas agora o aviso de Cristo é para a volta iminente do Senhor. E o objetivo da carta era admoestar e despertar a igreja para que acordasse da sua sonolência e se voltasse para Deus. Aqui Cristo dirige-se à igreja dizendo: assim diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. 7 espíritos e as 7 estrelas. As estrelas representam os anjos da igreja, os líderes da igreja, os pastores da igreja. No capítulo 1, versículo 4, a saudação é endereçada à igreja em nome da Trindade. E lá se refere aos 7 espíritos que entram na saudação. No capítulo 4, os 7 espíritos estão diante do trono. No capítulo 5, os 7 espíritos são aqueles que são enviados por toda a terra. Refere-se ao Espírito Santo, não que Deus tenha 7 espíritos, mas a palavra 7 significa plenitude. E significa que Cristo tem a plenitude do Espírito. Cristo exerceu o seu ministério na unção e no poder do Espírito Santo. Nele residia a plenitude da divindade. Portanto, quando o texto diz que Cristo tem os 7 espíritos,
O texto significa que em Cristo repousou a plenitude do Espírito. E quando cremos em Jesus, nós nos unimos a Ele e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Significa que em Cristo nós temos também a plenitude do Espírito Santo. Cristo é o ungido de Deus. E em Cristo nós somos ungidos, todos quantos creem em Cristo. João, escrevendo na sua carta, a primeira carta, 2:20, ele diz: vós tendes a unção do Espírito. E o Evangelho de João, quando menciona as palavras de João Batista, e João Batista fala sobre Cristo, diz: Deus não lhe dá o Espírito por medida. Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, foi o que ele afirmou depois da ressurreição e antes da ascensão aos seus discípulos. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando obedecemos a Cristo, estamos debaixo da autoridade de Cristo. E estando debaixo da autoridade de Cristo, recebemos o dom do Espírito e o poder para realizar as obras de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Portanto, debaixo da autoridade do Cristo ressurreto, o Cristo que tem a plenitude do Espírito, nós recebemos o dom do Espírito Santo e com o Espírito Santo o poder para que as obras de Deus sejam realizadas em nossas vidas e no mundo através das nossas vidas. Este é o significado desta introdução. E o Espírito Santo é também Cristo em nós. No capítulo 14 de João, ele falava sobre o Espírito Santo com os seus discípulos, o Consolador que ele haveria de enviar e enviou no dia de Pentecoste. E no versículo 23, ele afirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, isto é, estará debaixo da minha autoridade. E eu virei para ele e farei nele morada. Ouviremos, está no plural, significa que o Pai e o Filho vêm fazer morada no coração do crente por intermédio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Deus Trino em nós, é Cristo em nós. E assim como Cristo, porque foi totalmente submisso e obediente ao Pai, o Pai pôde investir em Cristo toda a sua autoridade e poder. Quando somos totalmente submissos a Cristo, obedientes a Cristo, Ele investe em nós a sua autoridade e o seu poder. E esta carta vai mostrar o que Cristo que está em nós pode fazer. Qual era a situação da igreja de Sardes? Conheço as tuas obras, versículo 1, que tens nome de que vives e estás morto. Isto é, a igreja de Sardes tinha fama de que era uma igreja dinâmica, uma igreja viva. Exteriormente poderia ser tudo isso, mas Cristo vê o interior. Na última mensagem, afirmamos que estamos debaixo do escrutínio de Cristo e o diagnóstico que Cristo faz de nós e da igreja é perfeito. E o diagnóstico perfeito é necessário para que os procedimentos certos sejam aplicados. Portanto, a igreja tinha fama de que vivia uma igreja dinâmica. Uma igreja que talvez se impressionasse pelas coisas externas, mas interiormente a igreja estava morta. Ou havia morte na igreja. Membros que talvez não fossem convertidos, ou pessoas convertidas que tinham se esfriado na fé e mantinham aparências. Cristo afirma: tens nome de quem está vivo, mas na verdade está morto. Mas Cristo, na plenitude do Espírito, e nós em Cristo, vivendo na plenitude do Espírito Santo,
Cristo pode trazer vida onde há morte. Cristo em nós pode vivificar a igreja ou revitalizar a igreja. O tema que estamos dando para esta mensagem é Igreja de Sardes. Revitalização urgente. Revitalização urgente. Cristo pode dar vida. E de fato, Ele nos dá vida quando nós nos convertemos. É o que Paulo ensina na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos materialmente vivos, mas espiritualmente mortos. E o que é que o morto pode fazer? Nada. Mas Cristo pode. O Espírito Santo pode agir de tal maneira que onde há morte, ele gera vida. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, ao nos convertermos a Cristo, nós fomos alcançados pela graça de Deus de tal maneira que onde havia morte espiritual, Cristo, pelo Espírito Santo, gerou vida em nós. Mas Cristo em nós pode gerar vida na restauração. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas registra a história do filho pródigo. Afastou-se da casa do pai, desprezou o pai, foi para um lugar longínquo e viveu de acordo com as suas ambições, desperdiçando todos os bens que havia recebido do seu pai. E distante da casa do pai começou a passar necessidades, a passar fome, e ele refletiu. Na casa do pai os empregados têm tudo o que precisam, eu aqui padeço de fome. Ele tomou uma decisão. Vou me levantar, vou voltar para o pai, vou confessar: pai, pequei perante os céus diante de ti, eu sei que não sou digno de ser chamado filho, mas trata-me como um empregado para que eu viva. E quando o pai viu o filho que regressava, foi ao seu encontro e ordenou seus servos para que matassem o bezerro cevado, para que preparasse uma festa, restaurou o filho, dando-lhe vestes, anel, e disse: vamos nos alegrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Onde há morte, Cristo em nós, agindo pelo Espírito Santo, ou Cristo agindo na sua soberania, tanto pode gerar vida numa pessoa que está longe de Deus, numa pessoa não convertida, convertendo-a. Ou pode gerar vida, restaurando vidas que se afastaram de Deus. Mas esta restauração acontece quando cremos. Vamos usar uma ilustração do Novo Testamento. Cristo estava fora de Betânia quando Lázaro morreu. Ele foi para Betânia, e quando chegou a Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir, Deus fará. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E Marta, que era crente e cria na ressurreição do último dia, disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E eles foram ao túmulo. E Jesus deu uma ordem: retirem a pedra. E Marta, como sempre, prática, objetiva, despachada, disse: Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias que foi sepultado. E aí Jesus tem estas palavras memoráveis para Marta: eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Então a pedra foi removida e Lázaro, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. Claro, não foi pela fé de Lázaro que estava morto, mas Jesus disse para Marta:
Se creres, verás a glória de Deus. Portanto, se percebemos que há morte na nossa vida, ou nós estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos, se percebemos que a morte está graçando em nossa igreja, Jesus está dizendo para nós outros, para a liderança da igreja, para todos aqueles que mantêm a sua fé em Cristo: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se crermos, Deus pode operar de tal maneira que uma igreja morta pode levantar-se das cinzas e tornar-se uma igreja viva que glorifica a Deus na terra. Cristo em nós pode trazer vida onde a morte, pode vivificar. Mas Cristo pode também curar os enfermos. Vamos ler o versículo 2. Sê vigilante. Ele está escrevendo ao anjo da igreja, ao líder da igreja, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Além daqueles membros da igreja que estavam espiritualmente mortos, Jesus diz que na igreja havia doentes que estavam na UTI. E a orientação e a exortação ao líder da igreja foi esta: consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A igreja de Sardes, ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciada pelo mundo, tornando-se mundana. Faltava integridade na vida desses membros e por isso estavam adoecendo, já estavam na UTI, era o resto que estava para morrer. A exortação é essa: consolida, restaura, cura este resto que estava para morrer. Que mensagem! Que mensagem! A cura do mundanismo. Não tem achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Falta de integridade, falta de sinceridade, falta de desenvolvimento do caráter cristão, caráter de filhos de Deus. A santificação na igreja não é uma opção, não é um enfeite. Em Hebreus 12:14 há esta exortação da palavra de Deus para nós: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O íntegro não é a pessoa infalível. O crente santo não é uma pessoa infalível, mas ela é íntegra. Se peca e tem consciência de pecado, não justifica pecados, não racionaliza pecados, arrepende-se dos pecados e volta-se para Deus. Jesus vê na igreja de Sardes moribundos, além dos cadáveres ambulantes que existiam na igreja, aqueles que estavam na UTI, mas havia esperança, consolida a cura. O Espírito Santo, na sua plenitude, gera cura na sua igreja. A demonstração é muito clara. Olha o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Esta é a exortação. Lembra-te, pois, do que tens ouvido do Evangelho, que foi pregado com pureza e integridade em Sardes. Guarda o Evangelho, volta-te para a palavra de Deus, não para os conceitos humanos, não para as opiniões mundanas, volta-te para Deus, ouça Deus. E arrepende-te. Quando há consciência de pecados, não adiantam, quando há pecado, não adiantam as aparências. Mas o Espírito Santo, agindo em resposta às orações, leva as pessoas, mesmo membros de igreja, com muitos anos, com uma folha
grande de trabalhos prestados à igreja, mas pode estar morto e quando tem consciência se arrepende, volta-se para a palavra de Deus e arrepende. Esta é a exortação. E aí vem uma advertência: se não vigiares, verei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então nós temos a cura da doença espiritual de crentes que em Sardes já estavam na UTI. Logo que cheguei, eu fiz uma reunião com a liderança de células da igreja. Fui informado que a igreja já teve mais de 30 células desses grupos pequenos. Nesta reunião, o número estava reduzido a 12. Fiz uma série de perguntas, como que fazendo um diagnóstico. Quando terminei de fazer as perguntas, um supervisor me perguntou: e daí, pastor? Estamos na UTI. E eu me lembro que a minha resposta foi essa: há sinais de vida. Mesmo estando na UTI, é possível que haja cura, desde que atendamos a demonstração da palavra de Deus, para que nos voltemos para a palavra, nos voltemos para Deus. Nos unamos a Jesus pela fé e em Cristo recebamos a plenitude do Espírito, para que onde há morte o Espírito traga vida, e onde haja doentes moribundos ou doentes terminais na UTI, o Senhor traga cura, traga saúde. Esta é a mensagem. Este é o recado. É a demonstração e a advertência: se não vigiares, verei como ladrão à noite, e não vais saber o tempo em que eu virei contra ti, contra os que estavam se deixando dominar pelo mundo, que ao invés de exercer influência no mundo onde estavam sendo influenciados, morrendo espiritualmente, adoecendo espiritualmente. Mas o Cristo vivo que está em nós, por intermédio do Espírito Santo, não apenas vivifica, não apenas cura, mas Ele também mobiliza. Ele também mobiliza o remanescente fiel. Olha o versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Cristo faz um elogio à igreja de Sardes. Há umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que não se contaminaram pelo mundo, que não foram influenciadas pelo mundo, que se mantiveram íntegras na minha presença. Estas pessoas andarão comigo vestidas de branco. As roupas brancas são símbolos de santidade, de pureza, de integridade, de realidade na vida espiritual. E Cristo mobiliza este remanescente. Este é o poder de Cristo que age por intermédio do Espírito, mobiliza o remanescente fiel. Andarão comigo. A expressão andar comigo, andarão comigo, expressa movimento. Refere-se àqueles que seguem a Jesus como discípulos. Jesus faz um convite a este remanescente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, por causa das lutas, das dificuldades que enfrentam no mundo, e por causa de uma igreja morta que às vezes não dá o suporte necessário para uma vida de integridade na presença de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomar o fardo de Cristo, a cruz, e seguir a Jesus, e andar com Jesus como discípulos. Havia necessidade da restauração do discipulado.
na igreja de Sardes. O discipulado não se refere àquele trabalho que fazemos para preparar os que estão chegando para tornarem-se membros da igreja. Discipulado significa um projeto de vida que segue a Cristo. E para fazer discípulos de Cristo, precisamos ser discípulos de Jesus. Para fazer discípulos de Jesus, e esta é a ordem de Cristo dada à sua igreja. Para fazer discípulos de Cristo é necessário ser discípulos de Cristo. É necessário seguir a Cristo, seguir nas pisadas de Cristo. É preciso, seguindo a Cristo, viver o projeto dele. Em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 a 38, o texto informa que Jesus percorria cidades e povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse para os seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, operários do reino de Deus são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que mande as pessoas para fazer a ceifa. Meus irmãos, o mundo está maduro para ser ceifado, mas onde os obreiros, onde os discípulos de Cristo que são capazes de fazer discípulos de Cristo, não apenas membros da igreja, mas fazer dessas pessoas discípulos de Jesus, que seguem nas pisadas de Jesus, pessoas que vão aonde Jesus vai. Jesus disse no Evangelho de João, está registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, onde eu estiver, aí estará o meu servo. Isto é, Jesus pode mobilizar um remanescente fiel para que ande com ele, para que aprenda dele, para que descanse nele, para que vá com Cristo aonde Jesus vai, ao encontro das multidões aflitas e exaustas que estão como ovelhas sem pastor. E às vezes essas ovelhas estão dentro das nossas igrejas. Na igreja de Sardes havia pessoas que eram membros da igreja, provavelmente não estavam convertidas. Havia aqueles que tinham se convertido, tinham ouvido a palavra, tinham sido tocados pela palavra, mas estavam se mundanizando. Mas agora a esperança está no remanescente fiel que Cristo, com seu poder, mobiliza para que a igreja possa voltar à vida, para que onde há morte, Cristo possa operar a vida, onde há doença, haja cura, para levantar uma igreja não animada, não uma igreja com aparências, não uma igreja que se gloria do seu passado, mas uma igreja discípula de Jesus, que segue nas pisadas de Jesus. Igreja formada de discípulos que são verdadeiramente discípulos e que por isso fazem discípulos de Cristo. Cristo pode trazer vida onde há morte, Ele pode vivificar. Cristo pode curar membros da igreja espiritualmente doentes, na UTI podem ser curados por Cristo. Mas Cristo também está mobilizando um remanescente fiel da igreja para que seja canal da graça de Deus para abençoar não só a igreja, mas abençoar o mundo onde a igreja está inserida e localizada. Como acontece em todas as igrejas, Cristo também faz promessa ao vencedor ou aos vencedores da igreja de Sardes. Os irmãos percebem que, com exceção de uma igreja, a igreja de Laodiceia, todas as igrejas receberam elogios de Cristo, inclusive a igreja de Sardes. Tenho poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e vão andar comigo vestidas de branco. Apenas uma igreja.
Mas, com exceção de 2 igrejas, todas elas foram repreendidas, exortadas por Cristo, ademoestadas por Cristo. Mas em todas elas, sem exceção, Cristo faz promessa aos vencedores e a vencedores na igreja de Sardes. E o que é que Cristo promete aos vencedores? Versículo 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vestidos de vestiduras brancas. No livro de Apocalipse está escrito que a noiva do Cordeiro, a sua igreja, está preparada para o banquete. E foi dado a ela vestir-se de linho fino, resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos. Mas o que mais que Cristo promete? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quando Jesus enviou aqueles 70 em missão, eles voltaram felizes da vida, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus respondeu: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, aí vos dei a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, mas não se alegrem pelo fato de que os demônios se vos submetem em meu nome. Alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no céu. Esta é a promessa. O nome do vencedor jamais será apagado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor que honrou Cristo aqui na terra, entregando inteiramente a sua vida a Cristo, seguindo fielmente nos passos de Jesus, obedeceu a Cristo, honrou a Cristo pela obediência. E por isso Cristo pôde exercer a sua autoridade através de sua vida, no poder do Espírito. Vidas foram salvas, transformadas, discípulos foram feitos, honrou Cristo pela obediência. Agora, o vencedor será honrado pelo Cristo diante do Pai. Cristo vai confessar o nome para o Pai diante dos seus anjos. E esta mensagem não é só mensagem para a igreja de Sardes. Olha como termina esta carta, como terminam todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às 7 igrejas da Ásia, em cada carta, a mensagem para todas as igrejas. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que como igreja possamos perceber, discernir o que o Espírito Santo está nos dizendo. E que as advertências que estão nesta carta sejam atendidas por nós. Vigilância, volta à palavra de Deus, as coisas que já ouvimos. Arrependimento, para que sejamos cheios do Espírito Santo. E vivendo cheios do Espírito Santo, sob a autoridade de Cristo, a nossa vida será para a glória de Deus. Este foi uma grande afirmação da reforma do século XVI, cujo aniversário celebramos ontem, 31 de outubro. Só a Deus glória. Ouvindo as advertências, vigiando, voltando-nos para a palavra, submetendo-nos à autoridade de Cristo, ficando cheios do Espírito Santo, a nossa vida e a vida da igreja será para a glória de Deus e tão somente para a glória de Deus. Amém. Graças ao Pai pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos que o Espírito Santo que inspirou esta página das Escrituras continue agindo agora, Deus, para que essa palavra não volte vazia, mas que ela faça aquilo para o que o Senhor a designou e produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Em nome de Jesus,
Amém. Revitalização urgente. Na igreja de Sardes, muitos já estavam espiritualmente mortos. Muitos estavam na UTI, estado terminal. Poucas pessoas, um remanescente fiel. Então a grande necessidade da igreja de Sardes era revitalização urgente. Os irmãos concordam comigo que a nossa igreja precisa de uma revitalização urgente? Há um hino que nós já cantamos, mas é uma oração e expressa muito bem este desejo que vamos expressar agora cantando. Vamos cantar com o irmão Rocha a primeira e última estrofe desse hino. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem nos inflamar, ó vem, sim vem, nossas almas inflamar. Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora estão, outros seguem que também sem amor vivendo estão. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. Olhem para mim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.